Do lado de cá, você está entrando nas ondas do Mar ao Bar. O meu nome é Felipe Barbalho. Estamos no episódio 17. Acreditem, 17. E eu acredito não, eu apresento, acredito também, mas eu apresento este videocast toda semana com meu primo. Eu, Marcelo Lemos, que já vou abrir o seguinte. No episódio anterior falei do casaco que eu ganhei, 10 anos de nação. Tô com ele aqui, ó, casaco lindo, ó, maravilhoso. Então, para mostrar a vocês, tem um coisa aqui, ó, 10 anos de sócio torcedor, muito bonito. Vou passar um calor aqui, mas só para poder mostrar a vocês aqui, maravilhoso. Eu sou Marcelo Lemos. Tô aqui direto do Rio de Janeiro, toco esse podcast junto com meu primo amado, maravilhoso, que está em Portugal. Lindo, ele é lindo. Não, tira esse óculos, meu Deus! E a gente, lembrando a vocês que todos os sábados a gente está soltando os nossos episódios, estamos no 17. Vamos ver até quando a gente aguenta e vocês nos aguentam. Então a gente está seguindo aqui. Soltamos os episódios no YouTube e no Spotify, canal do Mar ao Bar, além das nossas redes sociais, no Instagram do Mar ao Bar Oficial e no TikTok do Mar ao Bar, onde você consegue ver lá a chamada para os nossos programas, os cortes e tudo mais sobre o episódio que está em andamento. Então siga a gente lá, se inscreve no canal para você poder tá atualizado com essa resenha aqui leve que a gente faz, mas muito reflexiva entre o futebol e o mundo corporativo. E falando nisso, vamos falar hoje sobre regras. São regras, já dizia o Arnaldo, a regra é clara, mas nem tanto. A gente precisa lembrar aqui que é essencial a gente respeitar essas regras do jogo, né? Quando entra o VAR e uma série de coisas, né? Uma série de novas regras, inclusive, que são colocadas, para tornar o jogo fair, né? O jogo positivo para todo mundo. Então precisa se respeitar as regras, precisa seguir as leis para a gente poder ter os espetáculos e a nossa convivência em sociedade também harmoniosa, regrada, sempre sendo redundante, regrada por essas regras. E é isso, Felipe, que é o nosso episódio de hoje. Regras são regras. Regras são regras, é isso aí. É aquilo, a gente no Brasil acaba que as regras, motivou a gente falar muito de regras nesse episódio, porque no Brasil as regras nem sempre são regras. Sempre aquele terreno cinza, e eu que moro por aqui em Portugal, vejo cada vez mais, assim, com mais clareza. No Brasil já identificava isso, como muita gente que mora no Brasil, né, claro, também identifica que às vezes a pessoa, né, que é certinha, que segue ali a regra, é assim, é para fazer assim, faz assim, ela, às vezes, no Brasil se sente, muitas das vezes, injustiçada, ou às vezes se sente prejudicada, porque às vezes segue a regra e o outro coleguinha do lado não segue e não acontece nada com o coleguinha do lado. Enfim, às vezes até ele ganha uma vantagem, mas muitas vezes ser certo é errado, né, cara? Isso é muito ruim, né, cara? Isso realmente... Isso impacta até o jeito que a sociedade se desenvolve. E é uma das mazelas, eu diria, grandes, né, que a gente vive no Brasil há muito tempo, por isso. Enfim, mas motivando isso, desse ponto de partida de regras, a gente vai começar aqui com uma questão que é o VAR. O VAR chegou no futebol já aí tem quantos anos? Uns 10 anos já, quase? Por Será? Aí. Acho que não sim. Houve pesquisa nesse aspecto. Não. Mais ou menos 10 anos, uns 8 anos, por aí, 5, 6, por aí. Mas, teoricamente, o VAR ele chegou para falar. Quando começou, eu me lembro muito bem que
tinha um coleguinha lá do Globoesporte.com que tweetou bonito assim, não, agora com o VAR acabou, agora vai ser isso aí, agora vai ser tudo certinho, todo mundo sabe que depois que entrou o VAR, talvez só tenha mudado o jeito de se reclamar, o jeito do erro, o erro de arbitragem, né? Enfim, aquela zona cinza tenha mudado. Claro, nem tanto você vê que a arbitragem no Brasil com o VAR ela é de um jeito e a arbitragem fora do Brasil é de outro. Ali mais preto no branco. Então, o VAR, teoricamente, é uma coisa que é precisa tecnológica, tem alguém ali vendo uma tela, ou um sistema de impedimento, enfim, ou que vê se a bola saiu realmente ou não. Teoricamente, é uma coisa muito precisa, muito técnica. Mas ainda tem margem para dúvida, e no Brasil mais ainda. Ainda se quer discutir, às vezes quer brigar com a imagem do VAR. Então, você acha também, Marcelo, que o VAR, sobretudo no Brasil, ele só mudou a forma como as pessoas reclamam da regra que deveria ser seguida assim? Não, a regra ali do VAR é isso, acabou. Então, até só para trazer a informação, enquanto você estava falando, eu busquei aqui, o VAR foi testado nas finais da Copa do Brasil de 2018 e implementado no Campeonato Brasileiro de 2019. Então, é muito recente. É muito recente. Então, tem muito que evoluir ainda, né? E eu acho, cara, que assim como nas empresas, né, que tem a implementação dos KPIs, dos OKRs, os trabalhos de auditoria de campo e tal, que trazem os dados, né? É um dado, ponto, tá aqui, ó, cara, é isso aqui que tá dizendo. Fui lá, fiz uma auditoria de campo e o que eu vi foi isso aqui. Olha, os KPIs estão trazendo que é isso, 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 e não é o que você está falando, é isso aqui. Então, acho que, especialmente no Brasil, vou falar do Brasil porque é onde eu moro, né? Mas a gente sempre acaba falando que, como a gente às vezes está muito atrasado em algumas coisas, a gente tem uma certa dificuldade de lidar com dados, né, o Felipe? Assim, a gente, com dados e fatos, com o que é ali, né? Não à toa, a gente é muito prolixo nas coisas que a gente tem que falar, a gente não vai direto ao ponto, né? Então, meio que uma cultura nossa dar as voltas, né? Então, eu faço uma comparação com esse mundo corporativo, dos KPIs e tal. O VAR é uma tecnologia, cara. É uma tecnologia, sendo que ela é manipulada no sentido não de ser mudado, mas ela é utilizada pelo homem, que coloca as suas interpretações e as suas visões. Então, o que eu vejo do VAR, cara, é que, como várias leis e várias regras no Brasil, não são seguidas. São seguidas orientações e para o que ele foi instituído, né? Então, eu estava vendo um debate esses dias num programa esportivo e que as pessoas estavam falando, não é o VAR que tem que tomar a decisão lá, o time do VAR tem que tomar a decisão pelo árbitro, né? O árbitro tem que se utilizar dessa tecnologia para ele tomar a decisão final ali em algum momento, né? Porém, tem algumas questões que é a tecnologia, cara. É ali, ó, tá a linha do impedimento. Foi traçado a linha, né? Tem tecnologia mais moderna, inclusive, né? Que é o semiautomático, se eu não me engano, né? Tá dito, cara. Não adianta você querer reclamar, você gritar, você espernear. É isso. Foi. O pênalti não foi pênalti, foi fora da área. A bola não entrou, né? Tem lá a tecnologia lá da bola, né? Que quantas vezes a gente já viu no futebol a bola não ter entrado e foi marcado gol, ou a bola entrou e não foi marcado gol, né? E veio a tecnologia ali onde tem os sensores da bola e agora não tem choro nem vela. Então eu acho que é um misto, cara, de falta de costume com as tecnologias que vão
entrando na nossa vida, né? Então, o VAR, ele deu sim mais margem para reclamação, porque a gente não sabe utilizar. Eu acho que não é bem utilizado. Eu acho que para mim tem uma grande discussão aí, que são os árbitros, não são árbitros profissionais, né? Então os caras têm várias outras, né? Tem suas profissões, tem, né, sua vida paralela, e não podem se dedicar exclusivamente a essa função. Então não são especialistas também nisso, enfim. Então acho que falta muito conhecimento, sabe, na administração do VAR, cara. E também veja, você também já deve ter visto muito caso daquilo que quando eu comecei falando, às vezes o VAR está mostrando, às vezes é uma coisa que está ali objetivamente mostrando que aconteceu uma coisa e o jogador em campo está brigando com a imagem, está falando, argumentando com o árbitro, ou o jogador que fez enfim, cometeu um pênalti, aí fica até sair a decisão do VAR, ele fica pressionando o árbitro, achando que aquela pressão vai mudar a realidade do que está sendo visto na telinha lá, o cara que tem 50 câmeras, né? Tu me dá o gancho até para te fazer uma pergunta, cara, que qual é esse limite? Qual é o limite da criatividade e o da trapaça, né? Qual é o limite daquele que é legal do futebol, né? Daquela coisinha, né? Pô, que não é o quadradinho by the book, mas o da querer levar vantagem, da trapaça. Os caras que ainda não enxergaram, que é o que você está falando, né? Cara, tem 50 câmeras, meu filho. Pô, todo mundo vai ver que o cara não te deu um soco na cara, ele mal acertou teu peito, e você tá ali no chão, não, meu Deus, e, pô. Então qual é esse limite, cara? O que você pensa sobre isso? Acho que o primeiro o limite do bom senso, mas como muita gente boa diz, bom senso nem todo mundo tem, né? Assim, é difícil, assim, eu parto do seguinte pressuposto. Acho que o cara é livre para tentar, né? Tentar fazer o gol de mão, tal, beleza. Faz parte do jogo, o cara tem uma regra, faz parte do jogo o cara também tentar infringir. Claro. Não está cometendo um crime, ele está tentando, usando uma criatividade, né? Pulando com a mão aqui assim, ou fingindo que acertou. Mas acho que tem dois fatores. Quando ele insiste, quando o cara marca, ele insiste. Exato. Em afirmar que aquilo é a verdade, né? Ou que ele tomou um soco, ou enfim, ou que fez, não, eu não fiz o gol de mão, e tá todo mundo vendo. Aí fica no ridículo, né? Isso daí é algo que... E quando é recorrente também. Quando é recorrente também fica uma coisa que aí o cara fica marcado, o jogador fica marcado pelo árbitro, pela arbitragem. É o Bruno Henrique que sempre cai, e aí o juiz já não cai na dele. Então, assim, eu acho que quando o cara insiste, eu acho que o limite está nisso daí. Quando o cara insiste em afirmar que aquilo que ele fez errado é certo, já está, né? Imagina se o gol de mão do Maradona, o árbitro fosse lá na Copa de 86, né? Ele fosse lá e anulasse, ele ficasse, não, tocou na minha cabeça, pô, aí já é aquilo, mau caratismo total. Uma coisa, o cara tá livre para fazer, para tentar fazer burlar, ok, isso daí eu acho que faz parte do jogo. Sim. Mas você insistir ou você ser recorrente naquilo, sempre tentar ludibriar, aí eu acho que não é legal. Com certeza. E que é um pouco diferente até do que acontece numa empresa, né, Felipe? Porque a empresa tem as regras muito claras, bem definidas, né? E diferente do futebol, que é um entretenimento, né? O futebol, pô, alguns anos era a diversão somente, né? Você vê o que o Garrincha fazia, né? Vai pra lá, vai pra cá, que hoje se um cara faz, né? O Memphis Depay aí subiu na bola esses dias, quase que acabaram com a vida dele, né? Na empresa não, né? A empresa tem as regras muito bem definidas, né? Então, cara, não dá pra tu insistir em não querer seguir a regra. Você precisa seguir a regra.
tá ali, tá dito, você precisa conhecer o código de ética, todas as questões de compliance que a empresa tem, né? Então, eu vou te dar um exemplo que eu passei agora há pouco tempo. Eu fui convidado para uma situação e onde claramente eu precisava entrar com esse pedido para a área de compliance. Então, existe um procedimento formal ali e tal para poder... Eu fui lá, entrei, pedi, coloquei todos os dados que eles pedem lá, esperei a resposta e eles me deram ok. Eu poderia ter feito de outro jeito. Eu poderia ter aceitado, ido, ponto, mas eu sei que está errado isso, cara. Eu sei que não é o correto. Então, eu coloquei em risco a possibilidade de eu não participar do que eu fui convidado para participar. Mas eu sei que eu precisava entrar com esse pedido formal, porque é uma regra da empresa, não tem discussão, cara. E mais ainda, eu sendo um executivo da empresa, se eu não seguir essa regra, eu estou dando um puta de um mau exemplo para o meu time, né? Para as pessoas que trabalham comigo. Então, eu concordo contigo. O limite aí no futebol beleza, ainda dá para fazer, né, uma brincadeira ali e tal. Mas, pô, pegou, marcou, foi. Cara, não vai ficar insistindo ali que você não tocou com a mão, que você não fez, enfim. Aí você começa a fazer papel de ridículo, né? Totalmente ridículo. Agora, mas em empresa também, assim, aí você deu um exemplo de coisas que tem a ver mais com a ética, mas às vezes em procedimentos, por exemplo, regras são regras. Você sempre tem que fazer o trabalho desse jeito. Mas também, esse tipo de regra também, ela é passível também de você... Bem, regras são regras, mas é passível você também quer usar da criatividade para fazer de um outro jeito também. Inovação. As regras são regras, elas não podem ser um impeditivo para tentativas de inovação, de criatividade, né? Também, né? Claro, desde que você não coloque em risco, né, a empresa. Não coloque informações, né, disponíveis, você não faça algo que vai, né, dar um risco ali na empresa. Mas é aquela velha história, né? Toda regra tem uma exceção também, né? Principalmente quando na empresa você está lidando com um cliente, né? Tem muitas empresas que dão autonomia total para o atendente do call center, por exemplo, resolver o problema do cliente, né? Tem casos aí famosos de empresas estrangeiras que a pessoa, você tem autonomia para poder... Então, ele está dentro de uma regra, mas é que uma regra ampla ali, ele pode fazer o que ele quiser para resolver o problema do cliente. Então, claro, principalmente no ambiente de inovação, né, no ambiente que a gente vive, claro, cara, você tem que inovar. O que eu acho sempre importante, Felipe, é você deixar todo mundo ciente, cara. Tem que estar ciente. Então avisa teu chefe, avisa teu avisa ali a galera, vou por aqui, vou tentar uma parada aqui diferente. Beleza, tá todo mundo ciente, vambora, siga lá pelota. Que aí no caso é como você falou, aí a regra... Tem regra, a regra é ampla. E aí você está mais livre, né? Aí, dependendo da área, realmente. Tem áreas que as regras são regras, só que são regras amplas, são regras que dão mais liberdade ao colaborador, enfim, poder fazer... Depende da área que tu trabalha, né, cara? Pô, tipo, você trabalha numa área contábil, no jurídico, não tem muita margem para você inventar muita coisa, cara. Você vai ter que seguir ali os padrões, os procedimentos e tal, não tem muito jeito, né, cara? Não tem jeito, e como você falou há pouco tempo aí, de que você teve que passar pela área de compliance para fazer, enfim, alguma coisa, e aí você, num cargo gerencial, você está mais exposto ainda a seguir regras que são regras, porque tem que dar o exemplo. Exatamente, com certeza. Acho que quanto mais você sobe, no outro dia eu estava conversando com um VP que eu conheço sobre isso, né? Eu falei, cara, é difícil, né, a vida, né? Porque às vezes até na tua vida social, pessoal, né? Você estava até falando sobre vaga.
no shopping, né? Às vezes o shopping tá lotado, aí você, pô, tem uma vaga de idoso, vou parar nessa vaga de idoso, né? Quanto mais exposto né? Por exemplo, um famoso, um artista, um jogador, se ela fizer isso, cara, ferrou, né? Acabou, né? Uma vaga para pessoa com deficiência. Então, mas um cara que está num alto nível de uma empresa, ele também está exposto o tempo todo, né, cara? Então, ele cada vez mais precisa se preocupar com essas questões, não só dentro da empresa, mas fora da empresa também, né? Fora também, né? Isso daí hoje em dia o cara saca um celular ali, ó, e olha lá, ó. Exatamente. Até em relação à marca, né, também, a pessoa que é da Coca-Cola aí, amigos nossos aí que assistem ao nosso podcast aqui, e que trabalha na Coca-Cola, aí vai pego aí, bebendo, consumindo produto de outra empresa aí, ó, aí tem um problema. Com certeza. Porque a regra, né, também, muitas vezes né, o funcionário não pode ser visto com uma roupa da marca concorrente, então sim, isso é uma coisa que acontece com jogador de futebol também, cara que às vezes é apresentado, quantos já aconteceram já também, que o cara é apresentado no clube, aí o clube é Adidas, e aí ele vai lá com a camisona da Nike, às vezes ele nem é patrocinado pela Nike, aí vai com a camisa imensa da Nike, que, pô, é isso, no futebol também tem as regras que não são ditas, né? Sim, e aí o cara chega e fala, ou como o jogador, o Cebolinha há pouco tempo, falou, eu quero ainda terminar a minha carreira, não, eu vou muito em breve, Isso é uma regra que não é dita, mas que é regra, todo mundo sabe como é que é essa regra no futebol. Você falar de outro clube, você chega num clube lá, eu pretendo realmente ir para um grande clube depois daqui, tá me dando uma grande oportunidade aqui a jogar e ir para um clube da Europa. Porra, não tá satisfeito com o clube que você tá chegando, não, porra? Exatamente. Não dá, cara. São as regras invisíveis, né? As regras de etiqueta, né, cara? Que acho que é cada vez mais difícil das pessoas seguirem, né? E acho que no meio do futebol, então, galera super mal preparada, né? Apesar de ter um staff muitas vezes ali até grande, mas a galera mal preparada, né? E também tem um problema em relação à regra, às vezes, no meio do futebol e também em sociedade também, são aquelas regras que são só para inglês ver, né? São aquelas regras que, tem regras, são regras. Aí tem lá a regra como agora, dos goleiros. Tinha a regra lá dos 8 segundos, 6 segundos. O Fernando Barbalho ficou danado, ficou pé da vida o Fernando Barbalho com essa regra. Assim, é regra ou não é regra? Mas tem uma regra aí o juiz vai lá e fala, olha, eu não vou ficar muito em cima de vocês não, tá? Mas, não demora muito não. É regra ou não é regra? Essa regra já existia, né, cara? Pois é. É o que muita gente fala de lei no Brasil, é só aplicar, então, sim, assim, também é um outro lado regras são regras, todo mundo tem que estar consciente que o melhor é você seguir as regras, porque aí você vai, a regra do jogo, você está ali e está dentro, né, no meio do esporte, você está em pé de igualdade com o outro, você pode até tentar alguma coisa, mas sabendo que pode tomar um cartão, enfim, o juiz não ir na tua onda, mas, se regras são regras, por que às vezes quem elabora e impõe as regras não vai lá e não tem a competência de fazer cumprir? E aí fica desmoralizado às vezes, né? É a velha história da impunidade, né, Felipe? Assim, primeiro é não ter fiscalização, segundo é ter fiscalização, mas ser impune, né, cara? Então, é o que você falou, tem a regra do tempo ali do goleiro, mas, olha, eu vou aqui fazer uma vista grossa, vai lá e vai. Aí é aquela velha história do goleiro que só toma amarelo no final do jogo, cara. O cara tá o jogo inteiro catimbando o negócio, tá ali tumultuando e o juiz só dá o cartão pra ele lá no final. Meu filho. Ou então, sei lá, no meio do segundo tempo,
Aí o cara já destruiu o jogo todo, cara. Isso é uma regra inventada pelo juiz. Concorda? É uma regra que não existe. Mas, ao mesmo tempo, é uma regra que eles criaram. É uma regra lá que, pô, não vou dar logo o cartão pro goleiro, porque se eu expulsar o goleiro, problema, meu filho. Ele não tá cumprindo a regra, cara. Então, a impunidade é algo que é absurdo. Assim, aqui no Brasil, acho que é o mal do Brasil, é a impunidade, onde as regras não são seguidas, né? Tiver na criminalidade, a polícia quantas vezes prende o mesmo cara? N vezes. O cara já tem quantas passagens? 200 passagens. Porra! Porque a justiça vai lá e solta, cara. Porque a regra também tem suas brechas, enfim, é complicado, cara. E a questão voltando ao goleiro também, e aí o problema de quem elabora regras. Aí você faz um jogo que, não, se o goleiro ficar mais de 6 segundos, 8 segundos, é falta dentro da área. Então você está colocando uma regra que, assim, é uma coisa muito grave o cara ficar com a bola muito tempo na mão. Porque você vai ter uma falta perto da meta ali, que é fazer um gol. Sim. Porra, então faz sentido você fazer uma regra que aí você nunca vai cumprir, porque o juiz vai ficar com medo de marcar uma falta, como antigamente era o sobrepasso, né? O goleiro não podia andar, tinha que quicar antes dessa regra dos 6 segundos, virou 8. Então, aí ninguém marcava, o goleiro andava, o goleiro encebava e continua acontecendo. Então, assim, é uma regra que, pô, quem faz, quem elabora, pô, não parou para pensar, pô, essa regra tem que ser. É que nem uma faltinha no meio do campo, aí dentro da área não é. Por que se você, então por que você marca essa faltinha no meio do campo, pô? Então não marca. A falta tem que ser falta no meio de campo ou no pênalti. Diferente da regra do cartão vermelho, do cartão amarelo. Não, o cartão vermelho tem que ser uma coisa muito grave para levar até ao segundo cartão, a expulsão. Aí tudo bem. Mas, pô, a falta é falta, pô, em qualquer lugar. Se o cara der um empurrão, você fica marcando empurrão no meio de campo, aí o cara dá 10 empurrões, o jogo fica truncado pra caramba no meio de campo. Aí chega dentro da área, o cara dá o mesmo empurrão, você não marca pênalti. Exato. Aí o jogador fica, porra, vem cá, é falta ou não é falta? Exatamente. Aí, no meio de campo dá, porra. Eu lembrei de uma regra que foi criada recentemente aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, que é proibido caixinha de som na praia. Velho, isso é brincadeira. Assim, porque não tem quem fiscalize, cara. Então, assim, é uma lei criada para não ser cumprida, é para virar deboche, entendeu? Para virar meme. Eu concordo, também acho, porra, péssimo. Acho que quando você leva, até a pessoa leva aquela caixinha ali pequenininha, né, pro seu, né, numa praia um pouco mais deserta. Mas, cara, às vezes tá em Ipanema ali, Leblon, Copacabana, lotado, uma pessoa do outro, cada um com uma caixa JBL desse tamanho, porra, poluição sonora absurda. Só que não vai cumprir, cara. Não vai cumprir. Não tem gente para fiscalizar isso. É diferente de alguns lugares que já é proibido há muito tempo beber na praia, música na praia, enfim. Querem implementar uma coisa aqui no Rio que não vai pegar. Simplesmente vai pegar. Ponto. Então, isso aí, então também fica a dica. Apesar do nome do episódio ser regras, são regras, a gente aqui não é pela regra, não é nós somos da regra. Não. A gente está até dando um toque. Quem elabora a regra, quem vai. Às vezes o cara está na empresa e alguém que vai dar a regra num setor, né, vai estabelecer regras de conduta, também tem que ser consciente de quais são as regras que são factíveis, que você vai conseguir fiscalizar e que você vai conseguir punir, entre aspas, né? Enfim, você vai conseguir que aquelas regras sejam cumpridas. Pô, tem que ter bom senso também na hora de fazer regra. Exatamente. E é isso, a regra é que agora é hora de dividir a conta, né? Sim, eu só antes de dividir a conta eu lembrei de uma coisa, cara. Você já tá infringindo a regra aí, porra. Porra, então, eu tô furando a regra, porque aqui é uma impunidade nesse canal aqui, ninguém controla ninguém.
O Fernando não está participando, então pode tudo, porra! Pode. Eu lembrei, cara, que... Marcelo! Ele apareceu do nada, ó, com uma voz lá além. Não, até na empresa, para você implementar uma medida disciplinar, cara, é um parto. É um parto, cara. Às vezes é uma discussão, se chama escala pedagógica, tem um monte de nome, mas é tipo, dá uma advertência verbal, dá a segunda advertência verbal, a terceira é escrita, depois tem suspensão. Ninguém quer implementar isso, cara. Ninguém quer implementar isso, porque é um caos. Seguir, enfim, trabalhista cria um monte de problema, enfim. Então, a regra é difícil, cara. Regras existem para ser quebradas. Regras existem para serem quebradas. Tô brincando, é mentira. É mentira. É só para agitar aqui o final do nosso episódio, porque nós vamos dividir a conta. Vai dividir a conta com quem, cara? Quem, velho? Com quem? Eu vou dividir a conta com as nossas redes sociais. As redes sociais que agora estão mais ativas. Opa! Eu ouvi falar que essa semana a galera engajou mais aí, hein? Jay-Z trabalhou mais essa semana? Trabalhou, ouvi falar. Não sei se é verdade. Vamos ver isso aí. Então a galera entra lá. Não promete o que não pode cumprir, hein? Então a galera entra lá nas redes sociais, que a gente aqui tem feito muito isso também. Agora entra lá, pô, vamos ver se essa galera engaja, porque o episódio anterior foi de engajamento, então foi uma provocação também para a galera engajar. Então nas redes sociais aí tem a discussão aí, que está no ar, então entrem lá e vejam, porque agora a gente está querendo pegar uma onda aqui, surfar e nas dicas. Nazaré? Tá em Nazaré? Nas dicas das ondas. Gente, qual é essa dica, então? Minha dica, porra, porque essa semana aí que vem, porra, é meu aniversário. Moleque! Não vou esquecer de me dar os parabéns, dia 7, quarta-feira. Moleque! Garoto! Quero dedicatórias, quero, porra, eu tenho uma amiga aqui em Portugal que ela, todo aniversário, pô, se ela não fizer no meu, eu vou ficar meio bolado. Aí eu vou pedir para alguém fazer, porque ela põe uma musiquinha, né? Põe aquele negócio de botar stories, meu amigo, não sei o que, parabéns e tal. Aí só que ela põe uma música que, pô, toda vez que eu ouço, eu vejo ela botando isso, eu fico na cabeça, eu esqueci agora como é que é para variar a música. Mas no meu aniversário vai ter, entre no meu perfil que vai ter lá. Quantos anos, hein? Quantos anos? Quantos anos? Quase 50. Porra, fala aí, cara. Deixa eu ter Glória Maria agora, não pode 49, falar? 49. 49. Quase 50. Dia 4 de maio é aniversário da minha digníssima. A dona do meu coração, Daniele. Dani, 4 de maio. Mas parabéns. Esta onda está dedicada a Felipe Barbalho, dia 7. Quem não entrar e comentar, falar qualquer coisa para esse sujeito, não merece nosso respeito. Não merece nosso respeito. É isso. E também tem que se inscrever no canal. E se inscrever no canal, dar de presente isso daí, pô. Com certeza, pô. A onda vai ser essa, e aí vai ter a musiquinha lá que eu vou, se ninguém botar, eu vou botar. E que tu não sabe nem qual é. Tu nem sabe qual é. Eu vou lembrar que eu marquei lá como favorito. Caralho, tá indo de mal a pior, cara, sério, velho. Não, e tem também aquela outra que eu gosto também pra caramba, que é aquela hoje é seu aniversário. Essa é maneira pra caramba. Mas vai ser outra. Desculpem, pessoal, desculpem por ele, pelo amor de Deus. Esse ano vai ser outra, vai ser maneira, essa é maneira, tu vai ver. Então vai pra saideira aí, vamos pra saideira, cara. Vamos pra saideira. Saideira é todo sábado até as 23h59, episódio novo do podcast mais ouvido do Brasil.
e de Portugal também. Do Maromar. No Spotify e no Spotify e no YouTube do Maromar, assim como nossas redes sociais no Instagram e no TikTok. Instagram do Maromar Oficial, sempre lembrem disso, e no TikTok do Maromar, com nossos cortes maravilhosos feitos pelos nossos produtores, todos atrás da câmera, que vocês não veem, mas trabalham muito. Então, por favor. Estou aqui. Em homenagem ao Felipe, ao nosso bar, pô, se inscreve lá no canal no YouTube, por favor, gente. Se inscreve lá no Spotify. Olha, nós já demos prêmios aqui, hein? Nós já demos prêmios, livros do nosso querido autor Fernando Barbalho, né? Já foram distribuídos. Não sei se chegou na casa das pessoas, mas nós prometemos. Temos que fazer isso. É isso. E em breve teremos mais brindes. Teremos mais brindes. Mas nós não queremos comprar vocês. Se inscrevam gratuitamente para dar de presente para o nosso querido Barbalho. Até mais, galera. Até a próxima. No amor. Até de repente.